Cansados de verem notícias ruins para todos os lados, os meus convidados de hoje resolveram fazer diferente. Saíram por uma expedição no Brasil afora, procurando projetos e pessoas que fazem o bem em torno da sua vida. Que prazer, gente, que alegria encontrar vocês, receber vocês aqui no De Prosa. Olha, confesso que eu estava ansiosa por esse momento. Yara, Eduardo, que delícia! Sejam muito bem-vindos, os caçadores de bons exemplos. Bem-vindos, gente, que alegria! Gratidão pelo carinho, pelo convite. É um prazer, é todo nosso estar aqui hoje. Ai, muita satisfação mesmo. Eu tenho, além de ser fã de vocês, eu tenho muito orgulho aqui, porque Yara também é divinopolitana. Você também é divinopolitano, Dudu? Eu sou de Juiz de Fora, mas meu coração é aqui. Exatamente. Até porque Divinópolis abraça todo mundo, né? Apesar que vocês nem param muito aqui, mas tá tudo certo. Gente, antes de a gente começar a entrar no assunto do projeto de vocês, que é um projeto maravilhoso, mas me conta, quem é o Eduardo Xavier? O Eduardo Xavier é um homem branco, né? Para quem vai só nos ouvir, né? Que pode virar só um áudio aqui. Então, eu sou um homem branco, né, de olhos claros. Hoje estou vestindo uma camisa preta, escrito Caçadores de Bons Exemplos no peito. Eu tenho 55 anos, nascido em Juiz de Fora, mas fui acolhido aqui por Divinópolis, né? Que se tornou a minha cidade querida, né? Eu fui tão bem acolhido pela família da Yara aqui. Né? Os pais da Yara hoje eu considero como meus pais, né? Como minha família. E eu sou um cara que estou na estrada querendo mudar o Eduardo. Né? O Eduardo que trabalha desde os 16 anos de idade, já passou por muitas empresas, né? Teve aí a sua graduação, pós-graduação, mas que tudo isso nesse momento se tornou pequeno quando você conhece a história das pessoas. Né? Uau. Quando você conhece a história de vida de quem está ali fazendo a transformação das comunidades. Então hoje eu sou um homem em transformação. Eu não estou completamente formado, mas eu tento construir esse homem melhor a cada dia. Esse é o Eduardo. Que lindo, que lindo. Prazer, Eduardo. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo também adorou saber um pouquinho mais de você. Por favor, Yara, sua vez. Fazendo minha audiodescrição também, para quem não pode nos enxergar, pode nos ver com os olhos do coração, né? Sou uma mulher branca, luzes escuros, também estou com uma camiseta preta, escrito Caçadores de Bons Exemplos. Eu me considero uma eterna viajante nesse espaço, uma cigana do viajante, né? Cigana das estrelas, assim. Uma pessoa que gosta de aprender, uma eterna aprendiz. Não me considero uma pessoa em construção, eu me considero em desconstrução. A todo momento, em todo momento. Quando a gente começou o nosso projeto lá em 2011, a gente começou para me poder ter os nossos filhos biológicos. Eu sempre tive um sonho de ter filhos biológicos e adotivos. Então, como mulher, eu tinha esse sonho. E agora eu entendi que no mundo de 8 bilhões de pessoas, eu como mulher, eu poderia ter um outro tipo de família, que é uma família universal. Então, hoje eu me considero parte dessa família, dessa grande família, dessa grande Gaia, que é o planeta Terra. Então, considero uma cigana viajante, uma eterna aprendiz, pertencente a essa grande família do planeta Terra. Que lindo te ouvir falar. Sério, me emociona. Sabe por quê? Essa sensação de pertencimento, ela é muito linda mesmo, e você tem que se deixar levar por ela, né? Tem que soltar essa resistência para que você possa sentir que você pertence ao todo. Isso é muito lindo e muito simples ao mesmo tempo. E talvez por ser tão simples, é que é tão difícil de acessar. Às vezes me passa isso na cabeça, é um pouco doido, um pouco filosófico, mas é realmente o que eu penso. Muito lindo, muito obrigada. Agora me contem uma coisa, como é que começou esse namoro aí? Porque tudo bem, que a gente sabe que começou em 2011, o projeto dos caçadores e tudo mais. Mas aqui, eu sei que a ideia partiu da Yara, porque ela já tinha essa ideia ali assim, em mente de sair, de se expandir, de conhecer lugares. Conta um pouquinho, como é que foi esse namoro
engatou um namoro e depois engatou esse projeto, logo casaram? Me conta um pouquinho. Foi tudo muito rápido. Foi 1 ano, namorou, noivou, casou. E 1 mês, né, que a gente se conheceu, eu virei pra ele e falei assim, cara, termina comigo que eu tenho umas tretas erradas na cabeça. Sou doida, sou muito doida. Eu tenho 2 probleminhas. Eu quero dar a volta ao mundo e quero ter 50 filhos. Achei que ele ia terminar comigo, de verdade, né? E realmente eu tinha esse sonho de ter muitos filhos, né? Eu queria ter 3 filhos biológicos, o Dudu já tinha 2 filhos, a Rafa e o Bruno. E o meu sonho era adotar 45 crianças. Eu queria realmente ter uma grande família de 50 filhos biológicos e adotivos. E não era uma creche, era realmente uma grande adoção. E aí ele... É de família. Era uma grande família. E aí ele virou e falou, tô dentro. Que homem é esse? Que tipo, ele nem parou pra pensar nos sonhos dele, já tá querendo comprar meu sonho assim, né? E aí foi isso, 1 ano nós namoramos, noivamos e casamos. Isso foi que ano? Isso foi 2004. Aí nós casamos em 2005 para 2006. No Réveillon. Num Réveillon, de frente pro mar em Maceió. Sozinhos, só nós 2, fizemos os nossos votos. Votos não tradicionais, né? Te prometo ser fiel na alegria, tristeza, saúde, não foi assim. Foi os votos olhando um para o outro e desejando um pelo outro mesmo. Aquilo que o coração estava mandando falar. A gente percebe a cumplicidade de vocês nos olhares, assim. Vocês se olham muito, vocês se comunicam muito nos olhares. Sim. Eu percebo isso e isso é muito bacana, isso é muito lindo. Isso é Eu muito verdadeiro. Isso é um aprendizado, né? Eu acho que a gente sempre teve nós estamos há 18 anos juntos, 12 na estrada, né? Equivale 98. Com certeza, gente. Pontos de quê? Pontos de quê? Não sei. Mas equivale, com certeza. Com certeza. Pontos de resistência. Um teste de resistência com certeza né? Porque aceitarmos as personalidades, os defeitos e também as vantagens. As vantagens e desvantagens. Muitas pessoas falam sobre isso mais do que qualquer coisa no nosso relacionamento, sabe? Amor, tesão, paixão, essas coisas assim. A cumplicidade que nós temos é muito grande, sabe? Ela é visível. O querer estar junto com o outro. Nós somos os melhores amigos um do outro, isso é fato. Eduardo, ele me conhece, a gente estava falando isso ontem mesmo, ontem no jantar. A gente se conhece muito bem, os piores defeitos um do outro, os piores defeitos. Isso é muito importante no relacionamento. E a gente vive 24 horas por dia junto, dentro de um carro. Né? Então, essa cumplicidade ela tem que ser muito forte. Não é fácil, mas é muito gratificante. E ter um relacionamento assim é muito bacana para o projeto, para a manutenção até do projeto. Sim. Se não fosse isso, o projeto não existiria. Exatamente. Que incrível, gente. Vocês estão na estrada 12 anos. 12 anos. Juntos, dia e noite. Já se separaram alguma vez, em alguns dias, algumas noites? Pouquíssimas vezes. 4 vezes. Surgiu eventos no mesmo dia, aí nós tínhamos que separar. Ela foi num evento, eu e outro. Algumas pessoas até às vezes nesses momentos de separação não entendiam, né? A gente tem vários acordos entre nós dois que normalmente a sociedade não entende também, né? Então... Não é tão comum. Não é comum, o nosso relacionamento não é nada convencional. Não é nada convencional, mas é inspirador. É inspirador, é muito lindo, muito lindo. E é muito interessante você falar essa questão sua da maternidade, porque é outra forma de ser mãe, né? O projeto te trouxe tantos outros filhos. Eu vi num vídeo seu, uma vez, você dizendo que sentiu que você pariu mesmo uma criança e aquilo foi muito forte. E é isso, é a sua missão, né? Assim, que você consegue fazer, é como se você estivesse tendo esse parto mesmo. Isso acontece, está acontecendo. Eu tô toda arrepiada aqui agora, né? Porque isso acontece muito, né? Várias vezes durante o projeto. Aconteceu isso de eu querer parar o projeto para adotar alguma criança, ou de não conseguir, porque a gente não vê na televisão as coisas ruins, a gente sente na pele. A gente não vê as coisas ruins, a gente está ali, né, então muitas pessoas perguntam qual que é a maior dificuldade, é a emocional. Nos manter emocionalmente na estrada é muito difícil. Né? Porque então, ao mesmo tempo que a gente está
numa situação de extrema pobreza, a gente sai com amigos que estão na extrema riqueza. Então, muitas pessoas perguntam qual que é a maior dificuldade. É a emocional. Nos manter emocionalmente na estrada é muito difícil. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente está numa situação de extrema pobreza, a gente sai com amigos que estão na extrema riqueza. E aí você permeia vários ambientes. E aí você permear por esses ambientes, psicologicamente também, você tem que estar preparado. Tem um grande equilíbrio. Né? E aí as pessoas até questionam o que vocês estão fazendo com os grandes. Mas é através dos grandes que a gente pode transformar a base. Claro. Né? A gente tem que ter esse jogo de cintura e essa conexão. Que hoje é um dos maiores projetos, né? Um dos maiores objetivos nossos, é conectar quem pode com quem precisa de ajuda. Conexão. Então a gente tem que estar em todos os ambientes que a gente é convidado. Todo ambiente, independente de qual for, de qual religião for, a gente está presente. A gente acha que tem algum papel para ser feito ali. Né? Esse final de semana a gente estava conversando e fizeram uma música, a Glorinha fez uma música pra gente, que chama O Amor é Onda. É uma música muito bonita, inclusive, né, a gente estava falando sobre, agora mais cedo, né, sobre tomar vinhos e tal, e ela colocou uma frase dentro dessa música que ela fez que fala que nós somos provocadores de um mundo bom. E esse final de semana a gente estava conversando sobre isso e eu falei, eu gosto de provocar. Eu gosto de provocar as pessoas a refletir. E eu me posiciono muito em provocar e fazer essas reflexões. Então eu gosto de falar sobre coisas que façam as pessoas a repensarem. Então quando o Dudu fala que a gente permeia por vários ambientes, e eu me posiciono em alguns momentos para fazer essas provocações, é bem interessante. Teve uma vez que uma pessoa, a gente estava num ambiente muito rico, em um lugar onde eram bilionários, e uma pessoa fez a seguinte pergunta: qual foi o lugar mais pobre que vocês já visitaram? E eu falei assim, aqui. Uau! Foi um silêncio, e a pessoa veio e falou assim, menina, você sabe onde que você tá? Eu falei assim, sei. O lugar mais pobre que eu já visitei, aqui. Porque aqui vocês têm tudo. Vocês têm toda a riqueza, vocês podem comprar o que vocês quiserem. Mas vocês materialmente. Mas vocês não têm o que eu visitei em um lugar mais pobre materialmente, que foi em Madagascar, em Ambovonbé, na África. Lá eles não têm nada materialmente, mas eles têm uma felicidade, um amor tão puro, tão verdadeiro. As crianças estão perdendo os pés por causa de bichos de pé. As crianças, eu peguei criança que eu tive que cortar a camiseta, que tinha tanto tempo que ela estava com aquele trapo, que ela cresceu e a camiseta não passava mais na cabecinha dela. Eu postei a água que elas tomavam, as pessoas perguntavam se era suco de caju. Mas elas tinham uma alegria, um amor tão grande ali, que é uma coisa que vocês não têm. Então, pra mim, isso é pobreza. Vocês são pobres, eles não. E aí eu fiz uma reflexão, porque você estava falando de filhos, e aí peço permissão para contar essa história, que foi uma das histórias do parir um dos filhos. Eu estava fazendo um documentário para a Globo. E aí eu estava filmando, quando de repente vem uma das crianças e enfia no meio das minhas pernas e levanta a cabecinha e começa a falar iaiá. E eu falando, meu Deus, essa criança tá me chamando pelo meu apelido. Eles falam Malgache. Como que ela sabe o meu apelido? Na hora que eu olho para baixo, era como se eu estivesse literalmente parindo um filho. Aí eu peguei aquela criança, botei no meu colo, meu filho. Né? E comecei a andar, Bertan é o nome dele. Comecei a andar com o Bertan para um lado para o outro e tal, e fazendo um documentário para a Globo. E de repente, eu tive que entrar para dentro da cabana, para uma reunião, só que não pode entrar com uma criança, porque são 3.000 crianças na mesma situação de pobreza. Se entra com uma, entra 3.000. Deixei o Bertan no chão, olhei dentro dos olhinhos dele e falei assim, filho, mamãe volta. Entrei
chorei. Como se ele tivesse entendido. Como se ele tivesse entendido. Eu falo português e ele fala uma bugagem. Sim. Mas ele balançou a cabecinha. Entrei e saí. No mesmo jeito que eu entrei, eu saí, né? Saí rapidão. Cadê Bertan? Sumiu. E eu procurando, nada. Não achei, ninguém achava o menino. Sumiu o menino. Anoiteceu, eu entrei pra dentro da cabana e eu comecei a brigar com Deus. Você briga com Deus? Às vezes. Eu brigo com ele direto. Às Eu vezes. tenho umas DR com Deus. Mas eu brigo com ele direto. Aí eu tenho umas DR e comecei a brigar com É Deus. porque você é próxima. Quando a gente é próxima, a gente briga com quem a gente ama muito, não é Eu verdade? tenho umas DR com ele. Eu falo, cara, tu tá de sacanagem, velho. Você coloca o meu filho na minha frente, tira ele de mim. O que você quer, né? O que você quer? E chorando, e gritando, chorando. Doendo, né? Aí veio aquela vozinha, né? Ô, sua doida? Sua egocêntrica? Você quer um filho pra chamar de seu. Só que tem 3.000 crianças perdendo o pé por causa de bicho de pé. Você não vai fazer nada. Aí eu, entendi. Aí a primeira coisa que eu fiz, nós fizemos, quando voltamos ao Brasil, ligamos para uma grande empresa de chinelos aqui do Brasil, pedimos uma reunião, que graças a Deus a gente tem uma credibilidade boa, né? Marcamos uma reunião para outro dia. Eles falaram, o que vocês estão precisando? De 300 a 3.000 chinelos, qualquer quantidade que vocês puderem nos dar, porque a gente precisa proteger o pezinho dessas crianças. Porque estão perdendo as extremidades. É porque os médicos vão lá, Trata e eles pisam de novo na terra com Aí eles, por causa do projeto de vocês, nós vamos doar 6.000 chinelos e vamos mandar uma caravana de médicos para tratar os pezinhos Ai, dessas que maravilha! Então, eu contando essa história para esse grupo de grandes empresários. Se eu tivesse adotado o Bertan, talvez, o que seria daquelas 2.999 crianças que estivessem lá, que estão lá até hoje? Talvez eu não teria feito a diferença na vida deles. Isso é que a gente chama de empatia, sentir a dor do outro, de verdade. Sim. Isso faz a diferença. Não é fazer o bem sem olhar a quem. Eu não gosto dessas tretas de frase feita, não, sabe? Fazer o bem sem olhar a quem. Tem que olhar a quem. Sim, Tem que sentir a quem. Tem que, sabe? Tem que sentir mesmo. Não é só botar a mão no bolso, ir lá e dar o dinheiro e acabou, não. Tem que entender todo o processo, tem que entender toda a dor. E aí quando eu contei essa história toda pro pessoal, ou esse grupo de empresários, deu aquele silêncio e tal, passou, aí continuou todo mundo naquele ambiente, passou um ano depois, um cara nos ligou, nos chamou, nos contratou para fazer uma palestra na empresa dele. Aí chegamos lá, ele foi nos apresentar, começou a chorar, falou assim, tô chamando vocês aqui porque há um ano atrás vocês me deu um soco no estômago, um tapa na cara, um soco no estômago, um chute na canela, naquele evento. Vocês falaram que o lugar mais pobre que vocês visitaram foi ali. Olha como é que gira, né? Olha que interessante. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Ele falou assim, porque a gente estava num ambiente onde só tinha bilionários. Vocês falaram que o lugar mais pobre era lá. E vocês contaram a história da África, o que vocês fizeram. Eu fiquei uma noite sem dormir, eu fiquei uma semana pensando em vocês e pensando que eu não fazia nada. Chamei vocês aqui para contar essa história para os meus colaboradores e principalmente para contar para vocês que hoje nós estamos atendendo 1.200 crianças no instituto que nós criamos por causa da história de vocês. Que coisa mais linda. Então, assim, a gente tem que provocar. E a provocação dói, né? Na maioria das vezes ela é dolorida. Porque você tem que dar uma espetada, porque senão as pessoas não vão se atentar. Seja a mudança que você quer ver no mundo. O que significa isso? Essa frase que mudou a nossa vida. Tira o bumbum da cadeira e vem botar a mão na massa. Para de falar de problema, já tem gente demais falando. Fala de solução. Exatamente. Para de ser telespectador, vem ser personagem, vem pra cá. Vem ser personagem da transformação que você quer. Porque quando a gente começa a contar desculpinha, porque contar desculpa é fácil demais. Nós, seres humanos, a gente é mestre em contar desculpa pra gente não fazer nada. É verdade.
A gente conhece uma faxineira que ganha mesmo um salário mínimo por mês, mora num barracão de lona e atende 68 crianças em contraturno escolar. Nossa, gente, isso realmente é lindo e é um exemplo, a gente tem que escutar isso, a gente tem que ver isso mesmo. Precisou Isso de que é tão importante, é fazer no seu meio, da maneira que você pode ali naquele primeiro momento, mudar ali a sua realidade. E fazer com aquilo que tem. você tem de dom. De melhor. Eduardo, você estava comentando sobre as pessoas sentirem a sua motivação, né? Assim, percepção da sua missão, da sua vocação. O que está latente ali dentro de você? Fala um pouquinho. Eu te interrompi porque eu falei que eu queria saber também sobre isso. Muitas pessoas às vezes nos perguntam, né? Tá, eu gostei da palestra, eu gostei do que vocês falaram, mas como que eu tomo atitude? O que eu faço? Qual que é o próximo passo? Né? E a gente sempre fala, primeiro descubra qual que é a sua causa. O que te toca o coração? É a causa animal, ambiental, idoso, criança, educação. Exato. Né? Esse é o primeiro passo. Depois que você descobriu o que te toca, o que toca o seu coração, o que você faria de graça? Né? Essa é a pergunta. O que te deixa feliz? O que te deixa feliz? Tá ali. Porque não adianta, muitas pessoas gostam de impor o outro a fazer voluntariado. E não adianta eu te chamar para a minha causa. Tipo, Dudu, vamos ali pintar, vamos ali reformar um lar de idosos. Só que a causa do Dudu é animal. Não vai adiantar, ele vai uma vez ser voluntário. Então a gente tem que descobrir a causa primeiro. Aí sim, descobriu a causa. Qual que é a sua? Não existe melhor nem pior. É meio ambiente, como o Dudu falou, meio ambiente, idoso, é criança, educação, é música, é dança. Descobriu a causa, que esse é o número 1. Descubra a sua causa. Por isso que o nosso site tem projetos de todas as causas. Exato. Tem de periquito, papagaio, arara, gato, cachorro, lontra. Tem tudo, literalmente. Idoso, criança, tem tudo. Porque toda ação é uma ação. É uma boa ação. Segundo passo. Primeiro, descubra a sua causa. Segundo, procure um projeto para ser voluntário. Que é da sua causa. Que existem projetos já. Não precisa de inventar a roda. Um monte de gente fala assim, eu queria tanto montar um projeto. Não precisa não, gente. Já tem projeto que já está fazendo. Vem somar. É somar. Não precisa montar projeto. É só ir já, um projeto que já existe. Vai lá, seja voluntário naquele projeto. Potencializa. Joga luz. A gente não precisa mais de competir. A gente está na era de cooperar. Não de competir. Não cooperar. Só isso. E o outro passo. Chama sua liga de heróis. De super, Liga da Justiça. Tem uma história que ela é boa demais. Eu adoro criatividade. Tem coisa melhor. Qual que eu acho que é a melhor característica que o brasileiro tem? O que você acha que o brasileiro tem de melhor? O que nós temos de melhor? Pra mim, a simpatia. Simpatia é boa também. Acessibilidade, assim. Também. Criatividade. A criatividade pra mim demais, não, nós somos Você tem criativos razão. demais. A criatividade acho que tá... Aqui em Minas chamamos de gambiarra. Não, meu pai é gambiarra. Nesse final de semana, Dia dos Pais, eu fiz uma gambiarra com meu pai, do maior orgulho do meu pai, gente. Eu sou gambiarreta também. Nós somos gambiarreiros, nós somos criativos demais. Nós fizemos uma mesa, nós quebramos a mesa, tinha quebrado a mesa lá pra colocar um guarda-sol. Nós fizemos uma mesa com uma lá de leite, uma roda d'água. Lá de leite. Lá de leite. Não, ficou bonita demais a mesa. Bom, a criatividade. Contar 2 histórias assim meio que rapidão. Uma, Tião Rocha. Ele trouxe um provérbio de Moçambique que para educar uma criança é preciso de toda uma aldeia. Para educar uma criança é preciso de toda uma aldeia. Como que se resolve um problema de educação no Brasil? Ele chegou em Araçuaí, onde a grande maioria das crianças que estavam na escola não sabiam ler nem escrever. Como que resolve isso? Sem equipe e sem dinheiro. Como? É muito difícil, gente. Eu não tenho criatividade a esse ponto, não. Para educar uma criança é preciso de toda uma aldeia. Vamos chamar o povo? Sai bater na porta das pessoas. Eu preciso de educar uma criança, você me ajuda? Aí o povo tinha desculpa. Ih, tô cheio de trabalho, posso não. Ih, eu tô com um problema na família, posso não. Ih, eu tô com um problema de saúde, posso. Ninguém podia. Aí, no Vale de Jequitinhonha,
Tinha uma casa muito pobre, uma casa de taipa. Ele bateu. Veio uma senhorazinha, veinha, aí bateu, ela veio e tal. Ele, eu preciso alfabetizar uma criança, só me ajuda? Aí ela virou e falou assim, meu filho, eu sou analfabeta, você tá doido? Como que eu vou alfabetizar alguém? Aí ele já tava no desespero, aí ele, eu preciso alfabetizar alguma coisa, a senhora sabe fazer de bom. Alguma coisa a senhora sabe fazer de bom, não é possível. Todo mundo sabe. Alguma coisa você sabe fazer de bom. Não é possível, todo mundo sabe. Aí ela virou e falou assim, é mesmo, diz que meu biscoito escrevido é muito bom. Aí ele botou a mão e falou assim, biscoito escrevido. Para começar a alfabetizar a criança. Comecei errado. O que é isso? Aí ela virou e falou assim, é um biscoito que a gente faz assim, dizem que é um A, um E, um I. Aí ele, posso trazer 30 crianças amanhã? Aí ela ficou maluco, né? Pode. Esse cara imprimiu a receita do biscoito, pregou na parede, ensinou as crianças a ler, escrever, peso, medida, número. E o final, a prova, era a criança escrever o próprio nome com o biscoito. Nossa, gente, eu tô emocionada, eu tô arrepiada. Alimentou 2 coelhos com biscoito só. Que além de alfabetizar as crianças, alimentavam elas que passavam fome. No final, numa das provas, tinha um garoto no canto, triste, cabisbaixo. Aí ele foi perguntar, o que foi? Você não conseguiu escrever seu nome? Você tá triste? Aí o menino, consegui. Ele, então por que você tá triste? Aí o menino, porque meu nome é José. Ele, o que tem? Aí ele apontou para um amiguinho dele. O nome dele é o Washington. Ele vai comer mais biscoito do que eu. Que ótimo, que ótimo. Muito mais letra no nome, muito mais biscoito para comer. Olha que delícia de aprendizagem. Olha que delícia. Olha, gente. Criatividade. Como que resolve? Problema de educação. Criatividade. É o que a gente tem de melhor. Querer fazer, né? De verdade. Querer de verdade faz diferença. Querer de verdade fazer. Total, total. Olha que delícia. Uma outra história. Depois vocês vão editar. Aí vocês escolhem qual é a história aí. Tá bom, tá bom. Isso é que é o legal. As histórias, elas realmente ensinam, elas vão colocando as pessoas, inspiram, porque as pessoas enxergam, as pessoas vivem aquilo da história e aí modificam até suas atitudes. Eu gosto muito de Paulo Freire. Sim, mas é maravilhoso. E Paulo Freire fala, né, que educação não muda o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E aí eu vou parafrasear. Histórias não mudam o mundo, mas histórias mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. Uhum. E é só através de histórias reais que a gente consegue mudar as pessoas. Porque aí a gente tem um exemplo. O sentimento entra também. A gente tem um exemplo que é, tipo assim, não é algo distante. É pessoa comum. Isso. Uhum. Por exemplo, quando a gente conta a história de um exemplo, quem é um bom exemplo para você? Não precisa ser Madre Teresa, Gandhi, Mandela, Luther King. Não precisa ser algo grandioso. Não, é o Tio Rocha, que é um professor que criou 1.700 tecnologias sociais de como educar uma criança sem dinheiro. Quando eu tô com uma dorzinha nas costas, quando eu melhorar, eu faço. É o Michel, que é um cara que ficou tetraplégico e tá mudando flor de galinhas com código da liberdade. É uma pessoa comum. Tem trabalho, família, qualidade, defeito. Qualidade, defeito. Tem ninguém santinho aqui, não. Um dos bons exemplos são santos. Tem ninguém santinho, não. Todos nós temos o bem e o mal dentro da gente. É verdade. É o caminho que a gente escolhe seguir diariamente, tropeçando, caindo, com erros diários. Erros são aprendizados. Mas é esse caminho que a gente vai seguindo, né? São pessoas comuns. Então essas histórias de pessoas comuns, mas que querem mudar as comunidades onde vivem. Então essas histórias de pessoas comuns é que a gente quer inspirar outras pessoas comuns a mudarem as suas vidas. É simples assim. É mostrar que é possível. Então, contando essas histórias é que a gente gosta a gente gosta de contar essas histórias para mudar a vida das pessoas também. Vocês percorreram mais de 1 milhão de quilômetros, que são mais de 20 voltas ao mundo, catalogaram mais de 6.680 projetos por todos os estados brasileiros, Distrito Federal e mais 14 países, né? Isso virou uma ação gigantesca. Isso tomou uma proporção que eu acho que talvez nem vocês esperavam logo no início, né?